No começo, eram as trevas. Depois, Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Vamos investigar além do que jamais se imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado O Universo. Há séculos, elas deixam os homens intrigados, cativando tanto astrônomos como astrólogos. O misterioso alinhamento entre as grandes pirâmides de Gizé e as estrelas de Órion podem ter sido mais que coincidência. E em vez de 12 constelações no zodíaco, na verdade, elas são 13. O que é esse 13º signo e por que foi esquecido? Os padrões que um dia orientaram marinheiros na travessia de águas traiçoeiras, hoje orientam os astrônomos na descoberta dos mistérios que se encontram nas constelações. O Universo. Constelações. Antes da internet e antes do cinema, os céus noturnos e as constelações eram os maiores espetáculos que tínhamos. Esta galeria de estrelas não forma apenas figuras bonitas. Ela contém uma ampla amostra de tipos de estrelas. Através das constelações, podemos aprender muito sobre a galáxia e sobre todo o universo. Antes dos dispositivos de navegação high-tech, do GPS e até da bússola, havia as estrelas. Como a sinalização de uma estrada, as constelações nos ajudam a encontrar o caminho. Elas dão direção, distância e rumo. Na Terra, para dizer onde se localiza uma coisa, damos as coordenadas, em latitude e longitude. Na Terra, isso significa a latitude é a medida de distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. E longitude é a distância de leste a oeste. O outro sentido. Existe um sistema de coordenadas celestiais similar. Mas as coordenadas não se chamam latitude e longitude. Chamam-se declinação e ascensão reta e são simples extensões diretas da latitude e da longitude da Terra, projetadas nos céus. Os antigos navegadores usavam esse diagrama imaginário para plotar as estrelas e se orientar nos mares. Não é um tipo preciso de indicador de direção, mas com certeza é uma pista para manter o pessoal alerta para os amplos caminhos pelos mares. Com um sextante, os marinheiros conseguiam recorrer a estrelas como a Polaris para navegar. Isto é um sextante, um instrumento para a navegação celestial. Quando esse corpo celestial chega ao que chamamos de braço inferior do horizonte, marcamos a posição, usando o tempo e os números nesse sextante. Dá para fixar a posição no mar. A navegação hoje usa estrelas feitas pelo homem, os satélites. Usando as estrelas que fabricamos, as posições no GPS e o diferencial do GPS, podemos definir a posição do barco com um erro mínimo, instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Agora que o GPS substituiu o sextante, as coordenadas celestiais são mais importantes para os astrônomos do que para os marinheiros. Embora o sistema de coordenadas dê uma ideia de para onde apontar os telescópios, o diagrama falha em um ponto grave. Ele supõe que as estrelas estejam todas à mesma distância de nós. Uma suposição totalmente errônea. Olhando para as estrelas à noite, todas parecem estar mais ou menos à mesma distância, como se estivessem num só plano. O mesmo acontece olhando a silhueta de uma cidade de longe, por exemplo, daqui até a cidade de Chicago. Embora aqueles prédios pareçam estar à mesma distância, estão a várias distâncias diferentes. A mesma coisa com as estrelas. Embora todas pareçam estar à mesma distância, algumas estão perto, outras bem mais longe. Então, como saber que estrelas estão perto e que estrelas estão longe? Essa é a mais difícil das respostas. Essa é a maior frustração de toda a astronomia. Olhando os céus noturnos, mesmo com telescópios, não dá para saber as distâncias. Esse é o santo graal da astronomia há séculos. Estamos na Floresta Nacional de Angeles. Tenho aqui comigo um mapa das trilhas e quero fazer uma caminhada.
Acho que vou para as cascatas Switzer, que no meu mapa não parecem muito longe. Uns 1.500 metros. Mas o problema é que eu posso estar subestimando a dificuldade da caminhada, porque meu mapa não leva em consideração um fator muito significativo, a elevação. Então, na verdade, minha caminhada de 1.500 metros pode acabar sendo uma subida de 3 quilômetros. É o mesmo com o meu mapa de constelações, que não diz a verdadeira distância entre duas estrelas. Embora pareçam estar lado a lado, uma pode estar bem mais longe do que a outra, e eu nunca vou saber se considerar só as coordenadas celestiais. Como os trilheiros na mata, os astrônomos confiam em pistas para avaliar as distâncias em nosso vasto e misterioso universo. Então, quando andamos na floresta, mesmo sem um mapa que informe a elevação, podemos usar nosso conhecimento da topografia local e os tipos de árvores para indicar a altitude. Por exemplo, certas árvores preferem elevações mais baixas, outras preferem grandes altitudes. Os astrônomos também usam certos tipos de estrelas de referência como sinais familiares, como medidas de distância. A primeira ferramenta no kit dos astrônomos é o fenômeno da paralaxe, uma coisa que usamos todo dia em escala menor para ver o mundo em 3 dimensões. Para entender a paralaxe, basta um exercício muito simples que qualquer um pode fazer. Olhe para o seu dedo. Depois, olhe para uma coisa bem distante. Se usar o olho direito e alinhar seu dedo com um objeto à distância, e depois usar o olho esquerdo, vai ver que seu dedo parece, na verdade, se mexer dramaticamente. Essa aparente mudança é causada pela distância entre nossos 2 olhos. Os astrônomos medem a paralaxe só olhando para uma estrela em uma posição e depois olhando para ela de novo 6 meses depois, quando ela já se afastou o máximo possível do nosso ponto de observação. Porque em 6 meses a Terra chegará à maior distância possível da posição original. Quanto mais perto a estrela, maior a paralaxe. O problema é que as estrelas não estão muito perto. Mesmo o ângulo de paralaxe da estrela mais próxima de nós, a Próxima Centauri, é difícil de medir. É menos de 1 segundo de arco. O que é 1 segundo de arco? São 360 graus num círculo. Cada grau tem 60 minutos de arco. E cada minuto de arco tem 60 segundos de arco. A Próxima Centauri tem uma paralaxe de 0,7 de segundo de arco. É muito pequena. Para transpor a distância até estrelas mais distantes ainda, os astrônomos contam com um sinal de orientação familiar, da mesma forma que a guarda costeira usa um farol. Os homens e mulheres da guarda costeira sabem que todo farol tem uma frequência de pulsação diferente. Um pode brilhar 2 vezes por minuto, o outro 4 vezes. Eles podem usar isso para determinar sua posição exata só com base no padrão. Do mesmo jeito, os astrônomos podem usar um farol cósmico chamado estrela variável pulsante. A constelação de Cefeu, batizada com o nome do rei mítico da Etiópia, tem 57 estrelas visíveis, inclusive a Delta Cephei, uma estrela variável que é o protótipo das variáveis pulsantes. Por uma sutileza da natureza, as cefeidas marcam o tempo como um metrônomo. Quanto maior e mais brilhante, mais devagar a cefeida vai pulsar. O que nós fazemos é achar uma variável pulsante, medir seu período de pulsação, que pode ser de 10 ou 60 dias, e obter uma vela padrão. Só então poderemos determinar a que distância essa estrela está. Uma vela padrão é uma base de comparação. Uma estrela de luminosidade e distância conhecidas que se pode comparar com estrelas semelhantes. Uma lâmpada brilha com uma certa luz que corresponde a uma certa quantidade de watts. Mas essa luz vai parecer muito mais brilhante se você estiver bem perto da lâmpada do que se estiver a 3 metros dela. Então, a luminosidade da estrela não muda. É aquela.
Mas a magnitude aparente depende de onde você está, da distância em que está. Se está perto do objeto ou se está olhando do outro lado da rua. Se uma cefeida não parece tão brilhante, deve estar muito longe. Os astrônomos conseguem calcular a distância com base na palidez de sua aparência. Olhando minha variável pulsante e plotando a curva da luz em quanto tempo passa de brilhante a pálida e a brilhante de novo, eu sei qual é o brilho intrínseco dessa estrela. E consigo calcular a distância das estrelas variáveis, observando seu período de variação. Foi assim que Edwin Hubble conseguiu determinar que Andrômeda estava 2 milhões de anos-luz além de nossa galáxia. Mas as variáveis pulsantes têm limite. Para medir as distâncias para além de Andrômeda, os astrônomos contam com as supernovas. Acontece que as supernovas também podem ser classificadas como velas padrão. As supernovas de tipo 1A são todas iguais em todo o universo. Nós sabemos como calibrar, e é assim que determinamos as distâncias até o Big Bang, o próprio limite do universo. Examinando o Big Bang, os cientistas quase conseguem ver o começo dos tempos, 300 mil anos depois. Até nossas constelações mais conhecidas têm muito a nos ensinar sobre o cosmos. Órion, que em grego quer dizer caçador, tem 77 estrelas visíveis. Alnitak, Alnilam e Mintaka são as 3 estrelas no cinturão de Órion. Nos tempos modernos, ao caçar Órion, os astrônomos acharam uma variedade de objetos impressionantes. Quando vejo Órion, vejo também a vida e a morte das estrelas. Logo abaixo do cinturão está um pequeno borrão chamado Orion Nebula. É um berçário de estrelas bebês, e dá para ver ao olho nu. Órion também guarda um par de joias estelares. No ombro superior esquerdo de Órion, você vai ver a gigante vermelha Betelgeuse. Deixando o olhar para a direita, na estrela que seria, digamos, a perna, você vai ver a supergigante azul Rigel. A Betelgeuse, como supergigante vermelha, é uma estrela em seus últimos suspiros. Uma supergigante vermelha é uma estrela bem mais fria que nosso Sol, mas é muito maior. A Betelgeuse tem 14 vezes a massa do nosso Sol. Quando seu combustível nuclear acabar, ela vai se tornar instável e implodir em uma supernova colossal. E pode acontecer a qualquer momento. E quando explodir, vai iluminar todo o céu noturno, sendo visível até durante o dia. Talvez já tenha explodido. Está a 427 anos-luz da Terra. Ou seja, talvez já tenha explodido, mas ainda não deu tempo da luz chegar até nós. A supernova vai atrair mais atenção para os céus, que nos encantam há milhares de anos. Os antigos egípcios consultavam os céus para saber quando plantar e quando colher. Cada estrela possuía um significado sagrado. Chamavam Sírius, na constelação Cão Maior de Estrela de Ísis. O aparecimento de Sírius antes do alvorecer, durante o solstício de verão, indicava a cheia anual do rio Nilo. Outras constelações, como Órion, podem ter tido significado arquitetônico. Os egiptólogos já fizeram muitas vezes a pergunta por que os antigos egípcios construíram 3 grandes pirâmides ligeiramente desalinhadas. Porque tinham réguas ruins milhares de anos atrás? As 3 pirâmides parecem estar alinhadas com as 3 estrelas da constelação de Órion. O que significa esse alinhamento? Foi coincidência ou as pirâmides foram intencionalmente projetadas dessa forma? As pirâmides de Gizé nos seduzem com seu mistério arqueológico e fascínio histórico. Alguns cientistas acham que as pirâmides têm certa importância astronômica.
Já se disse que a disposição das 3 grandes pirâmides no platô de Gizé, inclusive a Grande Pirâmide, estão distribuídas no chão, imitando as 3 estrelas do cinturão de Órion. É minha conexão preferida entre eventos na Terra e eventos nos céus. Mas os antigos egípcios não viam um caçador em Órion, como nós. Eles viam Osíris, o deus do renascimento. Alguns especulam que as passagens de ar no interior das grandes pirâmides foram especificamente projetadas para lançar aos céus as almas dos faraós. Nessas pirâmides temos 2 tipos de passagens de ar. Uma aponta para o norte e outra aponta para o sul. A do sul aponta para Órion. Ou seja, a alma do faraó seria lançada por essa passagem para ficar ligada a Osíris, Órion e ressuscitar, gozando da vida eterna. Mas outros são um pouco mais céticos. Para fazer isso combinar direitinho, seria preciso virar de cabeça para baixo, ou na terra ou nos céus. Se os egípcios deram importância ao norte e ao sul, na pirâmide, não faz nenhum sentido dizer que eles alinharam as estrelas direito e, na hora de mapear o solo, viraram tudo de cabeça para baixo. A passagem norte aponta para uma estrela específica. Aqui aponta para o norte, aponta para a estrela polar. Na época, 2000 anos antes de Cristo, 2000, 3000 anos antes, essa estrela polar era Tuban. Tuban está localizada na constelação do Dragão ou Draco. O Dragão tem 79 estrelas visíveis. Tuban foi substituída pela estrela polar da nossa geração, Polaris. Ela ilumina o Ártico, governando nossos céus como um farol sobre o Polo Norte. Localizada na constelação Ursa Menor, ela é 2.500 vezes mais brilhante que o Sol, empalidecendo as companheiras polares AB e B. Embora governe os céus como nossa estrela polar desde que temos lembrança, seu reinado não será eterno. Enquanto está orbitando em volta do Sol, a Terra inclina-se para lá e para cá. Essa oscilação é chamada de precessão. Se a Terra fosse uma esfera perfeita, não haveria precessão. Mas as forças gravitacionais da Lua e do Sol fazem pressão sobre o equador saliente, perturbando a rotação da Terra. Agora, a Terra é como um giroscópio ou um peão giratório. Observe que se eu girar isso depressa e depois movimentar o eixo, ele aponta na mesma direção. É como a Terra que aponta em direção a Polaris. Então, quando a Terra dá volta no Sol, ela sempre aponta na mesma direção. No entanto, a precessão é causada pela interferência gravitacional e a Terra começa a oscilar. Enquanto oscila, o eixo da Terra descreve um círculo no céu. Demora 26.000 anos para completar um círculo. O Polo Norte celestial vai se afastando cada vez mais da posição de Polaris. Eu digo que daqui a uns 14.000 anos, mais ou menos na metade do círculo, ele vai estar muito perto da estrela Vega. E como Vega é muito mais brilhante do que as outras estrelas nessa área do céu, ela será uma estrela muito significativa no Polo Norte. Em 26.000 anos, o eixo da Terra centrado no Polo Norte fará um círculo completo e voltará a apontar para onde está hoje. E Polaris vai destronar Vega e retomar o título de nossa estrela do norte. Quanto mais perto de um dos polos da Terra, mais a estrela se mantém fixa nos céus. Os astrônomos chamam essas estrelas de circumpolares, ou seja, visíveis o ano todo. Na verdade, todas as constelações das estrelas do norte, como Little Dipper e Big Dipper, percorrem um círculo razoavelmente pequeno. E o resultado é que dão a volta em Polaris sem nunca surgir nem se pôr. Quanto mais ao sul, mais constelações nascem, digamos no início da noite, e se opõem no fim da noite. Portanto, não tem essa propriedade mágica. As estrelas variam em tamanho, densidade e também em brilho. Em vez de exibir um brilho constante, como a maioria das estrelas, as variáveis pulsam, iluminando-se e empalidecendo num padrão hipnótico. Uma estrela variável é como uma chaleira.
Então, vamos imaginar uma chaleira no fogo. A água se expande, a tampa sobe, libera o excesso de energia e desce. Acumula pressão, sobe e desce de novo. Quase do mesmo jeito, a atmosfera das estrelas variáveis se expande e se encolhe. Com o tempo, isso dá aparência mais brilhante e mais pálida. Isso pode acontecer em horas, pode acontecer em dias ou até em meses. Estrelas variáveis de uma categoria especial chamadas T Tauri pulsam porque são jovens e instáveis. Como adolescentes teimosos, as T Tauri têm explosões erráticas. Só que seus acessos de fúria envolvem uma luta com a gravidade. Enquanto as forças nucleares empurram para fora, a gravidade puxa para dentro, perdendo a posição de equilíbrio como um pêndulo, oscilando para lá e para cá. As T Tauris crescem e perdem as pulsações. À medida que envelhecem, encontram equilíbrio e se tornam estáveis. Na verdade, antes de nosso Sol amadurecer, os cientistas acham que ele foi uma estrela T Tauri. Talvez essa seja a melhor ideia de como era o nosso sistema solar e nosso Sol quando se formaram no início de sua evolução. E nós sabemos, por exemplo, que as nuvens de poeira e gás em volta dessas estrelas são bastante confusas. E deve ter sido uma cena bem violenta, com muitos calombos e pedaços de rocha colidindo umas com as outras e se bombardeando. As primeiras estrelas T Tauri foram identificadas na constelação de Touro. Touro, ou Taurus, possui 98 estrelas visíveis. Aldebaran, uma estrela gigante vermelha, é o olho injetado na fera. Touro é uma das constelações do zodíaco que fica perto do plano da eclíptica. Chama-se plano eclíptico porque é o único círculo nos céus onde podem ocorrer eclipses. A Lua tem de passar pela eclíptica, por exemplo, para provocar um eclipse do Sol. É também o caminho que a Terra percorre em sua órbita em volta do Sol. 8 graus acima e abaixo da eclíptica há uma região chamada zodíaco. Toda constelação que se situa nessa faixa é citada como constelação zodiacal. Em qualquer momento, o Sol está numa constelação do zodíaco. O Sol fica entre nós na Terra e determinada constelação. Como orbitamos em volta do Sol, ele parece se movimentar pelas constelações zodiacais que estão fixas no firmamento. Durante a noite, a porção oposta do nosso céu é iluminada pelo Sol. Os astrólogos ligam cada uma das 12 constelações zodiacais ao mês em que o Sol passa por elas. Em junho, então, o Sol varre Câncer. E em julho, desliza por Leão. Mas vejam, existe um problema aí. Cada constelação tem um tamanho diferente. Algumas são pequenas, outras grandes. O Sol leva 7 dias para passar por Escorpião, a menor constelação zodiacal, e 44 dias para sair de Virgem, a maior. Então, não dá para dividir o ano em 12 partes iguais, com 12 constelações de mesmas dimensões. Muita gente deposita grande significado no seu signo do zodíaco, no signo solar. Mas como a Terra está em precessão, a constelação na qual o Sol aparece hoje é diferente daquela na qual ele aparecia 2000 anos atrás. Por isso, quando alguém disser que você é competitivo porque é de Escorpião, pode responder: muito bem, hoje eu não sou mais de Escorpião. Seja para iniciar uma conversa, prever o futuro ou definir traços de personalidade, os 12 signos do zodíaco desempenham um papel de peso na cultura popular. Mas de onde vêm esses signos e quem batizou as estrelas? Há nomes originais de estrelas em alguns casos que vieram da Mesopotâmia. Alguns nomes foram acrescentados pelos gregos e romanos. Alguns sobreviveram, outros não. Com a queda do Império Romano, perto do ano 450 da Era Cristã, boa parte desse conhecimento se perdeu, mas foi preservado pelos árabes.
Na verdade, boa parte da astronomia sobrevive hoje porque os astrônomos árabes preservaram e ampliaram os cálculos e o trabalho dos astrônomos gregos e romanos. No ano 150 da era cristã, o cientista grego Cláudio Ptolomeu juntou suas próprias observações aos textos históricos, batizando mais de 1000 estrelas. E das constelações que cobrem nossos céus, descobrimos que 12 são constelações zodiacais. Mas, na verdade, elas são 13. Mesmo que não sejamos adeptos da astrologia, quase todos sabemos qual é nosso signo astrológico. O que a maioria não sabe é que, em vez de 12 constelações zodiacais, na verdade, existem 13. Ofiuco, que em grego significa caçador de serpente, é nosso signo esquecido. Tem 55 estrelas visíveis e é onde está Barnard, a estrela que mais rápido se move em nosso firmamento. Aninhada entre Escorpião e Sagitário, Ofiuco deixa pequenas as constelações vizinhas. Embora seja um dos 48 padrões originais de estrelas que Ptolomeu classificou, alguns cientistas especulam que ela teria sido dispensada como signo zodiacal para se manter um número par de 12. Outros acham que a precessão poderia ter empurrado Ofiuco para fora do zodíaco, mas a verdadeira resposta ainda é um mistério. A única estrela no universo que não pertence a uma constelação específica é o nosso Sol. Em termos comparativos, o Sol é uma estrela típica de massa média que está envelhecendo. Mas estrelas com 50 ou 100 vezes a massa de nosso Sol são chamadas estrelas Wolf-Rayet. A mais brilhante delas, que se pode observar, é a Gamma Velorum, na constelação Vela. Essas massivas estrelas são extremamente luminosas e estão em seus últimos estágios de evolução. A razão de serem tão luminosas é que estão derramando energia e radiação de modo tão furioso que essa força é suficiente para empurrar as camadas externas da atmosfera dessa estrela. Essas estrelas se evaporam, tal o calor e a radiação que geram, restando apenas um núcleo central muito, muito quente. Embora os cientistas não tenham observado diretamente a morte de nenhuma, a especulação é que as estrelas Wolf-Rayet terminem a vida em colossais explosões de supernova, ou talvez se extingam formando massivos buracos negros. Mas antes disso, elas exibem um show espetacular, explodindo todas as suas camadas externas de gás no meio interestelar. Hoje, nossa rede de telescópios de solo e espaciais permite aos astrônomos ver qualquer ponto nos céus. Mas os antigos astrônomos no hemisfério norte não podiam ver que o hemisfério sul oferece uma visão totalmente diferente. No hemisfério sul, o detalhe de maior destaque nos céus noturnos é a Via Láctea. Na Via Láctea existem zonas que são escuras, são nuvens de poeira, mas quando se olha da Terra são só escuras, contra um fundo de uma Via Láctea e de estrelas muito brilhantes. É a coisa mais notável. Essas nuvens escuras parecem buracos na faixa estrelada da Via Láctea. Existe um padrão tão peculiar nesses buracos que algumas civilizações, inclusive especialmente os Incas na América do Sul, identificavam essas manchas escuras como absorções ou constelações mesmo. Estas densas formações de poeira são conhecidas como constelações de nebulosa escura. Existe uma incrível ausência de estrelas numa região perto do centro da galáxia, que é chamado de saco de carvão. É uma nuvem de poeira tão densa que bloqueia toda a luz das estrelas atrás dela. Hoje o saco de carvão está na constelação Cruzeiro do Sul. A Cruzeiro do Sul, ou Crux, é a menor constelação e tem 20 estrelas visíveis. Os marinheiros confiavam nas estrelas Alfa e Gama dessa constelação para localizar o Polo Sul, já que não existe estrela polar no hemisfério sul. Com o desenvolvimento da astronomia, a comunidade científica se deu conta de que precisava unificar os nomes e formas das constelações.
Em 1922, formou-se o grupo International Astronomical Union. Era como que um corpo político de cientistas designados para dividir os céus e definir os limites. Todo mundo concordaria assim com eles. Esses limites se baseavam nas constelações históricas. O grupo adotou a maioria das constelações originais de Ptolomeu e acrescentou outras, para incluir todas as estrelas visíveis sem sobreposição. Algumas foram batizadas mais recentemente no hemisfério sul, quando os europeus deram uma boa olhada nos céus meridionais. Ao todo, 88 constelações oficiais cobrem os céus noturnos. Mas há pequenas coleções de estrelas que formam padrões óbvios, chamadas asterismos, como a Little Dipper e a Big Dipper. A Big Dipper é composta das estrelas mais brilhantes da Ursa Maior. A Ursa Maior tem 71 estrelas visíveis. A Big Dipper é reconhecida por sua semelhança com uma concha de cozinha. A Big Dipper é, provavelmente, o objeto mais fácil de achar no céu, mesmo que não se conheça mais nada. Embora seja um asterismo tão familiar, a Big Dipper ainda é cheia de surpresas. A segunda estrela no cabo da concha, a Mizar, parece um único ponto de luz, mas um olhar mais atento revela que são 5 estrelas chamejantes. Cygnus ou Cisne tem 79 estrelas visíveis. Uma estrela chamada Deneb é uma usina de energia termonuclear que forma a cauda do cisne. Com 200 vezes o diâmetro do nosso Sol e 250 mil vezes mais brilhante, Deneb é um dos maiores exemplos de uma estrela branca supergigante. É uma estrela numa fase de evolução bastante incomum. Existem poucas estrelas como ela, e elas não passam muito tempo da vida em condições de luminosidade tão forte. As supergigantes brancas são raras, porque a estrela está em transição de supergigante vermelha a azul, uma fase que dura apenas alguns milhões de anos. Isso pode parecer muito tempo segundo os padrões humanos, mas para uma estrela é menos de 1% de sua vida. Para uma constelação batizada com o nome de uma ave tão graciosa, Cisne carrega cicatrizes de um passado violento. Cisne também abriga uma coisa chamada Cygnus Loop, que é um resto da supernova, uma estrela que explodiu em pedaços, basicamente. Um buraco negro aberto chamado Cygnus X1 ocupa o coração do Cisne. Cygnus X1 é um buraco negro de massa sólida, 8,7 vezes a massa do nosso Sol, que está em órbita de outra estrela. Cygnus X1 foi o primeiro buraco negro a ser registrado. Detectamos Cygnus X1 não tanto por causa do buraco negro, porque é preto e é muito difícil de ver, mas por causa do seu efeito na companheira, que é uma estrela gigante. O buraco negro está lentamente devorando a companheira. E, com o tempo, provavelmente vai engolir a estrela. E quando isso acontecer, uma constelação vai perder uma estrela. E nossa percepção do firmamento noturno vai mudar para sempre. O firmamento noturno está constantemente mudando. Em cada constelação, estrelas nascem enquanto outras são engolidas pelos buracos negros. Cada explosão de uma supernova, cada estrela exótica e nebulosa tem uma coisa em comum. São todas identificadas pela constelação na qual estão localizadas. Mas mesmo antes de inventarmos superpossantes telescópios para vê-las, as constelações serviam a uma finalidade importante. Levavam às pessoas o noticiário noturno, que elas não ousavam ignorar. Era questão de vida e morte. Os céus noturnos são um calendário. Foi a primeiríssima invenção científica do homem. O calendário nos céus. O nascer e o pôr do sol, as várias fases da lua, o aparecimento e desaparecimento sazonal das estrelas, dá para ver que existe realmente uma ordem no mundo. E se vê realmente uma ordem nos céus que é útil para antecipar o que vai acontecer na Terra. É uma ferramenta de sobrevivência.
Quando se olha para o céu, se vêem grupos de estrelas que estão ligadas a eventos importantes que nos alertam para agir de certo modo ou ir em certa direção, onde plantar e colher. Além de ver o padrão das estrelas mudar com as estações, os antigos fizeram outra observação fundamental. O dócil estelar variável dava forma ao mundo. Viajantes em longos percursos para o sul, por exemplo, da Grécia, começaram a ver constelações diferentes de qualquer uma que fosse visível em sua terra natal. Então, isso indica movimento em superfície curva. A perspectiva muda. Hoje nós entendemos a forma da Terra e o suceder das estações. Mas as constelações não perderam sua utilidade. Em vez de revelar segredos sobre a Terra, elas nos ajudam a compreender as estrelas. Uma constelação é bem parecida com um museu de arte. No museu de arte, você vai ver artistas que usaram vários tipos de materiais, tintas, fotografias e objetos comuns. Numa constelação, você tem estrelas que são feitas de materiais diferentes. Algumas têm mais hélio ou hidrogênio, carbono, silício, ferro, mas podemos reunir todas elas. Nos dois casos, os objetos que são reunidos no museu de arte ou uma constelação são coleções artificiais que nós juntamos por algum motivo. Como países, as constelações dividem os céus em territórios. Quando você diz Órion, eu sei exatamente a que parte do céu está se referindo. Então, para um astrônomo, uma constelação é como ter um mapa à mão, um jeito de organizar as coisas, de saber onde está tudo. E embora o firmamento seja infinito, podemos ver somente uma amostra de estrelas antes que nossa visão seja bloqueada por poeira e distância. Talvez numa noite bem escura você vai ver umas 1.500 a 2.000 estrelas a olho nu se não estiver usando binóculos em nada. O que se vê é só uma fração mínima do que existe. Seria como olhar a população dos Estados Unidos, 350 milhões de americanos, e ver 5 pessoas. Centauro ou Centaurus contém 101 estrelas visíveis. 2 delas, Alfa e Beta Centauri, são as estrelas mais brilhantes do nosso firmamento. Em Centauro está Alfa Centauri, a estrela mais próxima da Terra depois do nosso Sol. E um olhar mais atento revela que Alfa Centauri, na verdade, é um sistema estelar triplo. Não é raro que as estrelas dividam o palco com 1 ou 2 coestrelas em sua órbita. Aliás, essa é a regra. Mais de 60% das estrelas que se veem nos céus, na verdade, são estrelas duplas, triplas, quádruplas. Nosso Sol é uma exceção. Parece que nosso Sol não tem companheira. Enquanto nosso Sol faz sua viagem solitária pelo espaço, as estrelas Ômega Centauri nunca ficam sem companhia. É o mais brilhante agrupamento estelar globular que se pode ver sem um telescópio, quer dizer, a olho nu, porque é um grupo gigante de cerca de 10 milhões de estrelas. Ômega Centauri é o maior agrupamento estelar da nossa galáxia. Essas estrelas intimamente ligadas têm órbitas diferentes, complicadas, mas mesmo assim conseguem se movimentar como um único grupo. De onde vem o agrupamento é a dúvida de todos. É um objeto fora do comum, e muitos astrônomos suspeitam que possa ser o centro de uma galáxia que foi engolida, consumida pela Via Láctea, quando caiu nela. Isso acontece com bastante frequência porque grandes galáxias são canibais e comem as pequenas galáxias. A Ômega Centauri, por exemplo, pode ser o que restou de um desses processos. A luz de Alfa Centauri leva cerca de 4,2 anos para chegar até nós. Mas quando olhamos Ômega Centauri, estamos vendo uma luz que viajou 16 mil anos. Isso é indicação da verdadeira dimensão de Centauro. E mostra também que uma constelação existe somente nos olhos de nossa mente. E que cada estrela, como cada obra de arte, suplica para ser explorada. As constelações organizam os céus noturnos e o tornam quase compreensível.
Enquanto contemplamos as luzes piscando, é fácil esquecer que cada uma é um dos bilhões de sóis chamejantes, fundindo elementos e talvez criando novos mundos. A distância não permite que tenhamos noção do poder das estrelas. Nem permite que tenhamos noção da infinita profundidade do espaço que estamos vislumbrando. Os planos nivelados das constelações são uma ilusão. Ao se afastar vários anos-luz do Sol, as estrelas próximas começam a mudar em relação às estrelas distantes do fundo, e as constelações começam a se distorcer. Há 10, 20, 30 anos-luz, provavelmente não se reconheceriam algumas das constelações. Então, se você vivesse num planeta que orbitasse Vega, que está a 25 anos-luz daqui, você teria um conjunto diferente de constelações no firmamento. Milênios contemplando o céu tornaram previsível o grandioso movimento das constelações. Nossa rotação em volta do Sol nos transporta por seu ciclo anual. As estrelas nas constelações estão em constante movimento, não só enquanto a galáxia gira, mas também enquanto a gravidade de cada estrela empurra e puxa suas vizinhas. O movimento mais rápido das estrelas é de 240 km por segundo. Nós não temos nenhum objeto feito pelo homem que consiga ser tão rápido. O movimento aleatório dessas estrelas em relação umas às outras é algo como 15 ou 30 km por segundo, e isso se compara à velocidade de nosso foguete espacial mais rápido. Isso é, claro, mais rápido que qualquer projétil de alta velocidade. As estrelas estão sempre em movimento e sua distância de nós mascara sua enorme velocidade. É como olhar pela janela de um automóvel em velocidade. Os mourões de cerca e árvores mais próximos da estrada passam voando, mas a paisagem mais ao longe se arrasta lentamente. Em nossa vida, aliás, em 1000 vidas, a maioria das estrelas nem parece se mexer. O que me intriga é pensar que, se eu pudesse achar um dos nossos parentes recentes, o homem de Cro-Magnon, por exemplo, ele provavelmente me corrigiria, porque estaria mais familiarizado com os céus e conheceria as constelações um pouco melhor do que as pessoas de hoje. Mas, pouco a pouco, nossos mapas estelares estão completando sua data de validade. Daqui a 10.000 anos, as estrelas serão visivelmente diferentes, assim como as constelações do que vemos hoje. Daqui a 500.000 anos, serão irreconhecíveis e, se fosse possível ver uma foto do tempo transcorrido num período de 1 milhão de anos, nós veríamos estrelas correndo pelo céu. As constelações são um instantâneo, um retrato plano do céu noturno. E como retrato, é uma boa semelhança, mas não é a história toda. Se pudéssemos voar pelo espaço e vê-las de outro ângulo, essas formações antigas e familiares não seriam identificáveis. Mas aqui, agora, as 88 constelações oferecem marcos tranquilizadores enquanto nos recordam nosso passado. As constelações realmente não cumprem as funções que cumpriam originalmente para aqueles que as detectaram. Para eles havia uma ligação direta de causa e efeito entre uma coisa que era do interesse deles e suas vidas. Observavam Sírius porque era uma indicação sazonal. Não usamos mais o firmamento dessa forma, mas as histórias permanecem e as imagens permanecem. Nós nos agarramos a essas constelações e, francamente, fico encantado com isso. Em vez de contar histórias do passado, a astronomia moderna nos estimula a olhar para as constelações como um agrupamento de possibilidades. A maioria das constelações tem 3 a 5 planetas nelas. E daqui a mais alguns anos vamos identificar talvez centenas de planetas semelhantes à Terra orbitando outras estrelas. E vamos ter uma revelação toda noite, percebendo que quando olhamos as constelações, alguém pode estar nos olhando. Num espaço tão vasto onde só podemos ver uma pequena fração do nosso universo, olhamos para as estrelas imaginando o que significa tudo isso. Projetar padrões, inventar histórias, tentar solucionar os mistérios guardados por nossas constelações. Algumas estão perto, outras bem mais longe.
Então, como saber que estrelas estão perto e que estrelas estão longe? Essa é a mais difícil das respostas. Essa é a maior frustração de toda a astronomia. Olhando os céus noturnos, mesmo com telescópios, não dá para saber as distâncias. Esse é o santo graal da astronomia há séculos. Estamos na Floresta Nacional de Ângeles. Tenho aqui comigo um mapa das trilhas e quero fazer uma caminhada. Acho que vou para as Cascatas Switzer, que no meu mapa não parecem muito longe. Uns 1.500 metros. Mas o problema é que eu posso estar subestimando a dificuldade da caminhada, porque meu mapa não leva em consideração um fator muito significativo, a elevação. No começo, eram as trevas. Depois, Bang. Nasceu um sistema que se expande infinitamente, feito de tempo, espaço e matéria. Vamos investigar além do que jamais se imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado o Universo. Há séculos, elas deixam os homens intrigados, cativando tanto astrônomos como astrólogos. O misterioso alinhamento entre as grandes pirâmides de Gizé e as estrelas de Órion podem ter sido mais que coincidência. E em vez de 12 constelações no zodíaco, na verdade, elas são 13. O que é esse 13º signo e por que foi esquecido? Os padrões que um dia orientaram marinheiros na travessia de águas traiçoeiras, hoje orientam os astrônomos na descoberta dos mistérios que se encontram nas constelações. Usando as estrelas que fabricamos, as posições no GPS e o diferencial do GPS, podemos definir a posição do barco com um erro mínimo, instantaneamente em qualquer lugar do mundo. Agora que o GPS substituiu o sextante, as coordenadas celestiais são mais importantes para os astrônomos do que para os marinheiros. Embora o sistema de coordenadas dê uma ideia de para onde apontar os telescópios, o diagrama falha em um ponto grave. Ele supõe que as estrelas estejam todas à mesma distância de nós. Uma suposição totalmente errônea. Olhando para as estrelas à noite, todas parecem estar mais ou menos à mesma distância, como se estivessem num só plano. O mesmo acontece olhando a silhueta de uma cidade de longe, por exemplo, daqui até a cidade de Chicago. Embora aqueles prédios pareçam estar à mesma distância, estão a várias distâncias diferentes. A mesma coisa com as estrelas, embora todas pareçam estar à mesma distância. O outro sentido. Existe um sistema de coordenadas celestiais similar. Mas as coordenadas não se chamam latitude e longitude. Chamam-se declinação e ascensão reta e são simples extensões diretas da latitude e da longitude da Terra, projetadas nos céus. Os antigos navegadores usavam esse diagrama imaginário para plotar as estrelas e se orientar nos mares. Não é um tipo preciso de indicador de direção, mas com certeza é uma pista para manter o pessoal alerta para os amplos caminhos pelos mares. Com um sextante, os marinheiros conseguiam recorrer a estrelas como a Polaris para navegar. Isto é um sextante, um instrumento para navegação celestial. Quando esse corpo celestial chega ao que chamamos de braço inferior do horizonte, marcamos a posição, usando o tempo e os números nesse sextante. Dá para fixar a posição no mar. A navegação hoje usa estrelas feitas pelo homem, os satélites. O universo. Constelações. Antes da internet e antes do cinema, os céus noturnos e as constelações eram os maiores espetáculos que tínhamos. Esta galeria de estrelas não forma apenas figuras bonitas. Ela contém uma ampla amostra de tipos de estrelas. Através das constelações, podemos aprender muito sobre a galáxia e sobre todo o universo. Antes dos dispositivos de navegação high-tech, do GPS e até da bússola, havia as estrelas. Como a sinalização de uma estrada, as constelações nos ajudam a encontrar o caminho. Elas dão direção, distância e rumo.
Na Terra, para dizer onde se localiza uma coisa, damos as coordenadas em latitude e longitude. Na Terra, isso significa a latitude é a medida de distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. E longitude é a distância de leste a oeste.